dentro de mim tinha um vazio muito grande. E ainda existia dentro de mim um complexo de inferioridade. Entende? Que foi formado lá na infância. Sim. E por mais que a aparência, por isso que eu falo do sucesso, pra mim, é paz de espírito, eu tá bem comigo mesma, entendeu? Se eu tô bem, se eu tô em paz, é a coisa mais gostosa que tem. E aí, assim, e a droga no início, ela te deixa muito bem, te deixa super empoderada, não sei o que lá. E aí eu continuei. Ela preenche o vazio, mas temporariamente, Temporariamente. Né? E você fica dependente daquilo, porque você quer mais. Você fala... Não, eu quero mais disso. Enfim... Aí continuei com os meus amigos e a gente usava, isso se tornou normal. E aí muito álcool, rolava muito álcool, muito tudo. Festa e shows e tudo, e eu sem controle nenhum. Quando eu chegava cedo em casa às 5 da manhã, meu pai ainda não tava. Tava nas festas dele, né? Namorador e tal. E aí eu continuei levando a vida. Então, assim, eles não percebiam, porque eu continuava malhando pra caramba. E às vezes 2 vezes por dia na academia, por causa dos desfiles até. Eu tinha que estar com o corpo legal. Então eu malhava, continuava estudando tudo, mas usando droga. Só que, e eu sempre fui muito inteligente. Mesmo sem cobrança de pai e mãe, eu tirava 9, 9,5, 10, assim, tipo, sempre. E aí eu vi que começou a cair, né, meu desempenho, e aí com 17 anos eu reprovei. Isso foi um baque, assim, pra mim, muito grande. Só que a droga, no começo, ela te deixa muito bem. Depois, com o tempo, a deprê que vem, a hora que tá passando o efeito, é o inferno na Terra, Tati, é um inferno. Então, assim, ou você continua usando pra não ter aquela sensação, só que se você continuar, você corre o risco de ter uma overdose, que foi o meu caso, eu entrei em overdose. Então, eu quase morri. E aí, o que aconteceu? Nessa época, quando eu estava com 17 anos já, eu estava usando desde os 14, uma amiga minha sempre, que havia estudado comigo há um tempo atrás, me encontrava às vezes muito doida, no shopping, num lugar, e falava assim: Mari, sabia que Jesus te ama e que ele tem um propósito muito grande com a tua vida? E eu falava, que papo chato, mais careta, né? Tipo, adolescente, né? E passava o tempo, ela me encontrava e vinha de novo com esse papo. Mari, Jesus te ama muito e ele tem um propósito muito grande com a tua vida. E eu, tá bom, Ana, obrigada e tal. E me convidava pra ir na igreja, não sei o que lá. Um dia eu vou. Só que eu tava muito mal, eu tava entrando numa bad, numa deprê, assim, que nada mais fazia sentido pra mim. As drogas já não preenchiam mais, as baladas já não estavam mais preenchendo. E eu lembro que um dia eu peguei e dobrei o meu joelho na frente de uma Bíblia que tinha na minha casa lá, não entendia nada disso, mas eu lembro que eu dobrei o meu joelho e falei assim: Deus, muda a minha vida. E fiz aquela oração simples ali, porque eu não aguentava mais, eu queria parar, só que eu já não tinha mais força para parar. Olha, eu prometia para mim mesmo, não, eu vou, e para minha melhor amiga que desfilava comigo também, eu falava, vamos parar com isso, a gente via que estava fazendo mal dela, falava, vamos, só que daí a gente saía, bebia, ia pra festa, daí já era, entendeu? Então a gente não tinha força. E aí um dia eu tava voltando de um show, parada no semáforo, e eu andava de moto, tipo assim, eu mesmo pilotando, minha amiga atrás, e eu parado, o semáforo fechado, eu tava certa, e aí, de repente, uma Scania vem com tudo, desgovernada, furando sinal, vindo pra cima da calçada, e aí a minha amiga gritou, que tava na garupa, Mário, caminhão, daí quando eu olhei, uma Scania, sabe, Scania, aquele caminhão gigantesco, vindo com tudo pra cima da gente, daí eu usei essa perna e me joguei pro lado, para salvar o nosso corpo. Aí minha amiga caiu, só que a minha perna e o pé ficaram. Então a roda da Scania pegou, meu pé caiu, ficou pendurado por um tendão, os ossos tudo para fora, os ossos, tendões, assim, tudo arrebentado, minha perna virada pro lado, e eu não desmaiei. Então eu vi meu pé caído, aquele sangue todo espalhando pelo asfalto, as pessoas chegando em volta e eu gritando com todas as minhas forças, em pânico, né? Aí um rapaz chegou, foi abrindo caminho, me pegou no colo, o outro pegou meu pé, colocou dentro do carro. E eu lembro que eu fui segurando aquele negocinho do carro aqui. E sabe quando lava o carro, coloca jornal? E eu segurando e gritando, enquanto ele me levava para o hospital. E eu só lembro do sangue subindo, assim, cobrindo o jornal, sabe? Nossa. E aí, Tati, fui pro hospital, ele me levou pro hospital, cheguei lá. E justo aquele dia, quem tava de plantão, a minha cidade é uma cidade pequena, assim, então todo mundo conhecia todo mundo praticamente, né? Tem uns 300 mil habitantes, era justo o médico considerado mais açougueiro, o ortopedista considerado mais açougueiro da cidade, assim, que se a pessoa chegasse lá com um arranhão, ele amputava para não ter trabalho. Nossa! E era esse cara que tava de plantão. E com o meu pé caído, pendurado pelo tendão de Aquiles, lá, o do calcanhar, só imagina. E aí eu ouvi eles falando, não, vai ter que amputar, não tem o que fazer. Nisso chega minha família, doutor, pelo amor de Deus, não sei o que lá, e foi aquela coisa toda, vai ter que amputar. E aí eu lembrei daquelas palavras que a Ana me falava. Mari, Jesus te ama muito e tem um propósito muito grande com a tua vida. E aí eu lembrei daquilo e eu falei, Deus, se você existe... Eu arrepiei agora.
Daí eu falei assim, se você existe e tem um propósito com a minha vida, não deixa amputar o meu pé, que eu prometo que eu vou te servir. Que eu vou parar com tudo e vou te servir. Aí tá, aquela noite foi a noite toda de cirurgia, de ligar tendão com tendão, osso com osso. Nossa, e é importante ver, porque nunca fica vazia a frase, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente fala, pra que eu vou falar Nem que faz efeito. Jesus te ama se a pessoa não tá valorizando e tal? Mas uma hora a palavra vai surtir efeito, porque tá lá. É a sementinha. Isso. Nossa, lindo. E aí ficou a noite lá, vai. Foi. Daí eu voltei, tipo assim, eu acho que eu fiquei tão dopada de morfina, de coisa pra dor, que eu fiquei uns 2 dias assim, fora da casa, sabe? E aí quando eu acordei, quando realmente eu voltei, assim, eu vi que o meu pé que não tinha amputado. Então, assim, daí eu fiquei internada vários dias, foram 13 cirurgias, enxerto, não sei o que lá, tudo, e aí uma cirurgia atrás da outra. E aí quando fazia mais ou menos uns 15 dias que eu tava internada, porque a gente tem a mania do quê? De quando tá com a corda no pescoço, ai, Deus me ajuda, não sei o que lá. Daí dá uma aliviada, a gente, que Deus o quê? Que promessa o quê? Entendeu? E foi o que eu fiz. Quando fazia uns 15 dias que eu tava internada, meu quarto sempre cheio. A galera ia, levava bebida na mochila, levava droga, e assim, tipo assim, lotado. Levava pro hospital. Pro hospital, Caraca. eles iam lá me visitar e ficavam comigo. A balada passou a ser no meu quarto. Então eu sempre pedia pra minha mãe ir embora, pras minhas amigas dormirem comigo, né? Ficarem no hospital comigo. E eu falei assim, traz um beck aí que eu tô morrendo de vontade de fumar. E aí minhas amigas levavam, arrastavam minha cama perto da janela, passava perfume. Eu lembro do perfume, Gabriela Sabatini. Passava perfume, trancava a porta do quarto. E eu voltei a usar droga no hospital. O que aconteceu, Tati? Passaram os dias, era uma tarde, estávamos eu, minha mãe e uma amiga, que a galera chegava mais tarde lá, e o médico foi no quarto e falou assim, olha, eu preciso dar uma notícia, falando pra minha mãe, eu preciso dar uma notícia e não é nada boa, o pé dela pegou a infecção e nós vamos ter que amputar o mais depressa possível antes que essa infecção aumente e tem que amputar uma parte maior da perna dela. E aí, minha mãe entrou em choque, eu também, minha amiga também, e a gente começou a chorar, e eu sabia o que era uma infecção, porque um amigo meu tinha perdido um pedaço da perna no acidente e pegou a infecção, teve que amputar uma parte maior, né? Então eu sabia exatamente o que ele estava falando. E aí, na hora, a gente entrou em desespero, tudo, e a minha mãe, não, doutor, não é possível, tem que fazer alguma coisa, tem que ter alguma coisa que possa ser feito, não sei o quê. E ele falou assim, olha, não tem. O que pode ser feito é amputar o mais depressa possível para que essa infecção não aumente, não tem que amputar uma parte maior. E nisso, a gente chorando, tudo em pânico ali com aquela notícia. Um amigo meu que desfilava com a gente, só que não usava drogas, tinha levado uma Bíblia para mim no hospital. E ficava lá a Bíblia ali do lado, né, da cabeceira da cama, tipo, nunca peguei. E naquele momento a Bíblia cai aberta sem ninguém tocar. A Bíblia simplesmente, cai aberta, eu olho pra minha mãe, pra minha amiga, e eu falei pra minha mãe, pega a Bíblia na página que tá, que eu sei que é Deus querendo falar comigo. E aí, quando eu peguei a Bíblia e li, eu entendi, assim, claramente, levou uma cajadada, assim, de Deus, entendeu? Tava escrito assim, ó, filho meu, se algo tiveres, faça com isso algum bem a ti mesmo e apresenta a Deus oferendas dignas, porque o pacto da moradia dos mortos te foi revelado. Eu entendi claramente, assim, ó, se algo tiveres, faça com isso algum bem a ti mesmo. Se algo tiveres, eu tinha infecção, faça com isso algum bem a ti mesmo, para de usar drogas e apresenta a Deus oferendas dignas, ou seja, cumpre, honre com o que você falou, porque o pacto da moradia dos mortos te foi revelado, você vai morrer se continuar nessa vida. E aí, na hora, veio o entendimento da palavra, assim, eu falei, Deus me perdoa. E coloquei a mão na Bíblia, assim, a Bíblia fala que não é certo jurar, né, mas eu não sabia. Coloquei e falei assim, Deus, eu juro, me dá mais uma chance, por favor, me dá mais uma chance, eu prometo que eu vou parar com tudo e eu vou te servir. E e fiz aquela oração ali de todo o meu coração. E aí minha amiga falou assim, Mari, não faz isso que você não vai conseguir cumprir, porque eu era mais doida da turma. Eu era sem limites, assim, intensa. Sempre fui intensa, não tiver pra fazer um negócio, eu vou de cabeça, sabe? Sim. Em tudo, assim, tipo, eu não consigo fazer um meia boca, um morno, e nas drogas foi a mesma coisa. E aí ela, não faz isso. Eu falei, não, é isso que Deus tá pedindo, e eu entendi. E aí fiz aquela promessa. E aí, no outro dia, quando eu fui pro centro cirúrgico, que era para ser amputação, uma paz estava reinando no meu coração, assim, Tati. Algo tinha acontecido. A gente não vê o mundo espiritual, mas eu costumo dizer que ele é muito mais real do que essa mesa, do que tudo que a gente está vendo aqui. O mundo espiritual, ele é muito real. Muito. Entendeu? Então, algo aconteceu no mundo espiritual ali. Eu fiz uma entrega verdadeira, né? Entendeu? Então, eu realmente chamei Jesus para entrar na minha vida e para ser Senhor da minha vida e fiz uma entrega.
E aí, quando eu lembro de eu indo no corredor, na maca, indo pro centro cirúrgico, e era como se alguém tivesse comigo, eu sentia uma presença indo comigo. E eu não fui em pânico, nem desesperada, nem gritando, nem nada. E aí eles me anestesiaram, deram anestesia geral, tudo para fazer a cirurgia, né, que era para ser amputação. E aí daí quando eu acordei, eu tava com o meu pé. E daí eu tava com o meu pé, aí o médico, que você acorda lá naquela salinha de observação, né? Aí eu acordei, a primeira coisa que eu olhei, meu pé tava lá. E aí eu fiquei engessada até a coxa, porque tava tudo quebrado, né, até aqui, e o pé era enfaixado, por causa das cirurgias constantes. E aí eles me levaram pro quarto e o médico depois foi lá e aí foi dar notícia. Ele falou assim, olha, eu não sei explicar o que aconteceu, a gente nunca viu um caso assim antes, mas quando a gente, na hora de operar, a gente chegou a anestesiar ela tudo, mas a infecção do pé dela tinha sumido, não tinha mais nada. A gente não tem como uma explicação para isso. E eu só olhei para minha mãe e para minha amiga e falei assim, daí eu falei, Deus existe, Deus. Ele é real. E aí a ficha caiu. Sabe o negócio da ficha? Ali foi a virada da minha vida. Resumindo, Tati, foi 1 ano de recuperação de cadeira de roda, de muleta, de cirurgias, de enxerto, de tudo. Mas hoje eu não tenho mais nada no meu pé. Não tem fios de Kirsch, que é tipo um arame, né, que eles colocavam. Não tem platina, não tem nada. Eu ando perfeitamente, eu não manco. Tem uma cicatriz enorme que eu acho linda. Tanto que a minha mãe falava, filha, você não quer fazer uma cirurgia plástica ali? E deu, não, mãe, isso aqui é a minha marca. Eu tenho orgulho dessa cirurgia. Tanto que no meu Instagram, lá, as fotos, inclusive aquelas que eu fiz em Paris lá, o Fernando perguntou, você quer que eu faça Photoshop no teu pé, não sei o que, eu não, deixa essa cicatriz, porque eu amo, foi o meu novo nascimento, assim. Sim. E aí, de modelo a missionária, porque olha que interessante. E até então, aí nesse 1 ano eu passei, daí essa minha amiga que falava de Jesus, passava lá em casa, me pegava, me colocava no colo, né, a galera, com a minha cadeira de rodas no porta-mala e me levavam pra igreja. Antes disso, os meus amigos fizeram isso, tentaram me levar pra balada, eu cheguei lá e olhei e falei, meu Deus, como é que eu gostava disso? Alguma coisa tinha mudado aqui dentro, já não era mais meu mundo. Falei, não quero isso. E aí comecei a estudar livros e Bíblia e tudo, e antes, tipo assim, eu já tinha até tentado ler, mas não entendia nada, que lá parecia grego. E aí, porque a revelação veio pelo Espírito, né? Se você não tem, você não vai conseguir interpretar. E aí tipo, e eu consegui entender tudo. E aquilo ia me preenchendo, assim. E aí foi quando eu decidi que eu queria ser missionária. Daí nesse tempo já estava recuperado, voltei a caminhar normalmente, minha perna voltou. Porque quando tirou o gesso, como ficou engessado aqui, ficou quase do tamanho do meu braço essa perna. Porque atrofia tudo, né? Sim. Voltou, eu tava já super bem e tudo. E falei assim, daí eu decidi ser missionária. Porque eu comecei a ver os missionários, as histórias que eles vinham, às vezes de outros países, contando. E aquilo começou a queimar no meu coração, assim. Eu falei, eu quero ser missionária. E aí eu lembro que um dia foi um árabe que havia se convertido, né, se tornado cristão, e para eles é algo muito grave, assim, para a família. Eles são geralmente deserdados, perdem herança, né, sair do islamismo para ir para o cristianismo, para a família, assim, é algo muito sério. Mas, e quando eles se convertem é de todo o coração mesmo. E eu lembro que eu estava no meio da multidão, assim, e ele olhou para mim de longe, lá de cima, ele apontou para mim lá no meio, ele falou, você de blusa azul. E daí eu olhei para os lados assim, ele falou, não, é você mesmo. Ele falou, tem uma pomba pairando sobre a tua cabeça. E a pomba representa o Espírito Santo, né? E daí eu não entendia nada de profecia naquela época. E ele falou assim, vem aqui na frente. Aí eu fui lá e Deus começou a falar comigo através da vida dele. Começou, filhinha, isso e aquilo. E começou a falar coisas da minha vida que não tinha como ele saber. O cara é de outro país, nunca me viu na vida. E eu nunca tinha visto aquilo, profecia. E daí ele falou assim, e eu te livrei daquele acidente porque você vai cruzar fronteiras testemunhando do meu poder e do meu amor. Pessoas traduzirão a tua língua. E começou a falar que através da minha vida muitas pessoas seriam libertas, curadas, salvas, não sei o que lá. E foi falando, sabe, os prantos ali. E aí começou a acontecer muito isso, Tati. Onde eu ia, alguém apontava pra mim e me entregava uma profecia igual, sabe? E aí foi quando eu decidi, eu quero.